Todos nós temos feito uma longa marcha no tempo. Marcha por tempos que nós não conseguimos medir. Centenas de anos é dizer pouco, milhares de anos é dizer pouco, milhões de anos é dizer pouco. Estamos caminhando por este espaço-tempo imenso. Espíritos que somos, buscamos desde o princípio alcançar mais e mais a perfeição. E dentro desta perfeição, a felicidade. E para consegui-lo, nós temos sempre que fazer o exercício de autoconhecimento e regressar às perguntas básicas de quem somos, porque é que estamos aqui, para onde vamos, qual o significado de existir, o que é a vida, o que é o universo. E, portanto, quando fazemos estas perguntas e mergulhamos dentro de nós, questionando-nos e tentando saber, nós temos também que fazer um exercício, digamos que de história. Temos que saber a nossa história, temos que remontar um pouco às nossas raízes, temos que buscar as nossas origens, temos que saber de onde vimos, como chegamos aqui e para onde procuramos caminhar. Muito do conhecimento que hoje temos sobre aquilo que chamamos a humanidade é fruto do conhecimento da ciência. E o que é a ciência senão a nossa curiosidade e a nossa ânsia de saber? O conhecimento que a ciência nos dá é fruto da curiosidade. Porque é que as maçãs caem da árvore para o chão? Porque é que não ficam suspensas no ar? Porque é que há estações? Porque é que o tempo se altera? E cada vez que nós fazemos uma pergunta e procuramos a resposta, nós estamos à procura de conhecimento. E isto é fruto da nossa curiosidade. E a curiosidade justifica-se porque é necessário para nós satisfazermos esta ânsia de conhecimento. Então, digamos que desde o primeiro instante em que tomamos consciência de nós, ser individual, nós estamos ávidos de conhecimento. E basta olharmos, se não temos a memória da nossa infância, olhar para as nossas crianças e ver a avidez com que a vida é sorvida a cada instante. Como tudo é novidade. A primeira vez que se vê um gato, uma nuvem, que se prova um sabor, que se aprende uma primeira letra do alfabeto, que se compreende o sentido dos números, tudo é fascinante e tudo nos convida a esta autodescoberta. Então, desde o princípio nós temos esta curiosidade insaciável de conhecer e conhecer para nos conhecermos. E é este conhecimento que avança e se transforma em ciência. Então é a ciência que dá muitas explicações para as nossas raízes. Nós tínhamos um conhecimento, digamos que mítico das nossas origens. Quando começamos a ter um pensamento mais elaborado, começamos a questionar-nos de onde viemos, como é que apareceram os homens. E podemos remontar aos egípcios, aos gregos, às antigas civilizações arcaicas e ver que estas perguntas foram feitas e que de algum modo, até por intuição, eles chegaram a conclusões que a ciência hoje, com outros instrumentos, responde. E eles diziam, provavelmente, antes de nós, os homens mais antigos, eles não tinham casas. Eles abrigavam-se onde havia um abrigo, uma gruta,
um lugar mais recolhido, porque precisavam de segurança. Moviam-se em pequenos grupos e tinham que recolher alimentos daquilo que encontravam da natureza. Mas à medida que foram desenvolvendo competências e se foram inteirando das qualidades dos materiais que a natureza oferecia, eles foram descobrindo instrumentos para caçar, para pescar, instrumentos para a agricultura, instrumentos para trabalhar a madeira e mais tarde, descobrindo o fogo, instrumentos para trabalhar o ferro, o cobre. E cada passo que era dado era um passo acrescentado naquilo que era a história da humanidade. E então, diziam eles, chegamos ao nosso tempo em que temos o fogo, temos os metais e temos a descoberta de como fazer um barco, fazer uma carruagem. Descobrimos até algo extraordinário que não existia na natureza, que foi a possibilidade de colocar num pergaminho, numa pele, numa pedra, ideias. Nós comunicamos ideias, desenvolvemos a escrita. E se tivermos acesso ao código desta escrita, podemos comunicar uns com os outros. E isto permitiu-nos, com a descoberta dos números, o cálculo aritmético. Mas para que é que servem todas estas coisas? Porque nós, passando desse estado de nómadas, houve um momento em que tivemos necessidade de nos fixar. Já não nos fixávamos sazonalmente por 2 ou 3 meses, mas fixávamos pelo ano inteiro. Em Portugal ainda haviam, até há pouco tempo, famílias que tinham que fazer quase que este percurso dos nómadas. Quando vinha o inverno, tinham que descer da montanha com os gados e vinham para as pastagens cá em baixo. Quando chegava o verão, depois das neves, que se tinham derretido e tinham alimentado agora a vegetação que surgia, voltavam a subir novamente ao alto das montanhas. Então havia toda esta sazonalidade. E esta sazonalidade também era ditada muitas vezes pelos ciclos das colheitas do trigo, ou de outras, ou até por questões de comércio, ser necessário viajar daqui para ali para trocar isto por bens que não tínhamos. E se olharmos para o norte de Portugal, os grandes rios eram as autoestradas do passado, descia-se desde a fronteira de Espanha até ao Porto, e depois havia os outros percursos por burro, da aldeia a aldeia, feita pelos almocreves, e isto eram vias de comunicação entre uns e outros. E para que a comunicação fosse eficaz, ela tinha que traduzir, igual para uns e para outros, as mesmas ideias. Então estas populações que se começam a tornar sedentárias, tendo este registro e esta comunicação, também começam a pensar, pois eu tenho direitos, eu tenho deveres. Como é que se regula o interesse das pessoas? Nas sociedades mais antigas era eleito o homem mais sábio, ou o conjunto dos sábios. E em Portugal também tivemos isto. Havia aldeias perdidas do resto do país que tinham um conjunto de pessoas que geriam, por exemplo, a distribuição da água. Como é que a distribuição da água é feita aqui? Olha, isto é por famílias. À segunda-feira, das tantas às tantas, quando o sol estiver aqui, é fulano de tal que rega. Das tantas às tantas, é fulano de tal que rega. Depois, fulano de tal. Então, e para o gado? Como é que a gente faz com o gado? Vamos dividir também. No dia tal, vai fulano de tal, passa por aqui, junto ao rebanho deste, daquele e do outro, e leva. Volta. Está 2 ou 3 dias a fazer esta função, no outro dia é o outro fulano que faz isto. Então começaram a criar regras para que este trabalho da coletividade fosse distribuído e fosse regulado. E aqui temos o princípio das leis. Quando estas pequenas aldeias, núcleos, clãs se começam a tornar em pequenos estados, aí a lei tem que ser muito mais minuciosa, porque cada um de nós vai ter uma tarefa. Já não somos todos pastores, não somos todos agricultores,
Uns estão a trabalhar o ferro, outros estão a trabalhar a madeira, outros fazem outro tipo de trabalhos, e então cada função tem as suas próprias regras. E todas estas funções contribuem para o coletivo. Então é necessário pensar qual o papel de cada um neste coletivo. E se andarmos no passado, nós vamos encontrar na Síria, Babilónia, primeiros códigos disto. Códigos que regulamentam o funcionamento da sociedade. Então estas leis tinham muitas punições. Quem roubar, acontece-lhe isto. Quem cometer perjúrio, mentir, será aplicada esta pena. Quem obrigar fulano tal a trabalhar mais do que X horas é punido por isto. Quem abusar daquele que vem de viagem tem um castigo assim. Então tudo era regulado. Porquê? Por uma questão de segurança. Porque se vivíamos em comunidade, tínhamos que estar seguros na nossa comunidade. Então isto equivalia a distribuir tarefas, mas também a distribuir funções. Por exemplo, tínhamos uns vizinhos a 100 km daqui, que disputavam connosco o acesso, por exemplo, a minas de ferro. E muitas vezes esta diplomacia não era assim tão cortês como nós desejaríamos. Então era necessário muitas vezes as pessoas estarem preparadas para se defender. Ou, em casos extremos, para atacar. E isto obrigava à criação de um exército e a regular o funcionamento desse exército. Quem é que faz parte do exército? Quem é que o alimenta? Quem é que o equipa? Se eles tiverem que estar fora um mês, como é que isto é possível? Então vamos tornando a sociedade cada vez mais complexa e as leis vão se complexificando também. Então, de toda esta necessidade, vai ser preciso chegar a consensos. Se nós vivêssemos numa dessas pequenas sociedades e tivéssemos que decidir coisas em comum, o mais natural era alguém dizer assim, olha, eu acho que há aqui um problema, vamos pôr novamente a questão das regras. A questão das regras não está a ser bem feita, porque agora há mais terrenos para regar e há terrenos ali que não estão a receber água suficiente. Eu já tentei falar com os vizinhos, com os partilheiros, com os interessados e está a ser difícil chegar a consenso. Então nós abrimos uma assembleia, somos convidados a vir, cada um de nós dar o seu parecer de como é que isto deve funcionar em benefício de todos. Então vemos nascer aqui uma necessidade, por uma lei de sociedade, porque começamos a ter uma sociedade complexa, de chamar a contribuição de todos para aquilo que é o benefício comum. Estas sociedades, no princípio, vão ter alguém que representa o interesse de todos. Este alguém que representa o interesse de todos tem, digamos que, assessores, pessoas que aconselham. E isto vai fazer com que uma sociedade que em princípio era mais horizontal comece a ser estratificada quase que em pirâmide. Então a distribuição do poder vai gerando uma hierarquia. E isto são as sociedades primeiras. Se formos ler, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vemos que há uma passagem de um tempo em que os sacerdotes eram a lei, para um tempo em que o povo diz, não, nós também queremos reis, então toda a gente aqui à volta tem reis, e nós não temos reis. Então eles vão ter que decidir como fazer a eleição de um rei que os represente. Então estamos por uma evolução das sociedades naquilo que são agora os reinados com reis, com uma hierarquia, como dizia há pouco. E isto vai fazer sempre com que haja uma oscilação dentro destas culturas. Nestas sociedades antigas, por exemplo, temos a civilização egípcia. E na civilização egípcia, então, nós temos também uma pirâmide, em que o faraó é eleito como representante da encarnação da divindade na terra. E depois do faraó vem toda a linhagem real, vêm todos os sacerdotes, tudo por aí fora,
até àqueles que trabalham com as pessoas no dia-a-dia, a tomar anotações. Diga-me lá, quantos quilos de trigo? Produziu tanto, ok. Entrou tantos quilos de trigo para os celeiros do faraó, tantos para o templo tal. Quanto é que produziu na pesca? Tanto. Então, tudo era catalogado e passamos a ter a economia. Esta economia e estas finanças passaram a ser administradas. E qual era o benefício disto? O benefício disto é que se a riqueza era produzida por todos, a riqueza teria que ser necessariamente redistribuída por todos. Ou seja, se todos contribuíam em sua parcela, na sua tarefa, com um pouco de riqueza, teriam que receber dessa mesma sociedade o outro benefício do seu trabalho. Então a troca direta, que era aquela troca, olha, eu tenho feijões, troco por batatas. Quantas batatas por 1 quilo de feijão? Que era uma economia primária. Passa a ter uma outra regulação. Então faz com que cada um de nós, em sociedade, individualmente, sem perder a individualidade, passe a ter também uma função. De todos os que aqui estamos, não somos todos nem professores, não somos todos agricultores, todos, cada um de nós aqui tem uma função diferenciada. E cada um de nós, na sua função, está a contribuir para um todo. E, portanto, quando eu desempenho a minha função não é desempenhada apenas para eu ganhar o meu salário, a minha função é desempenhada para que o meu trabalho seja proveitoso para aqueles que estão à minha volta. E, portanto, eu sendo professor, que é a minha profissão não é apenas para ter dinheiro ao fim do mês, que me faz falta. Tem também que responder a uma certa ética, a uma certa moral. Porque aqueles que estão à minha responsabilidade e com os quais eu trabalho, eles são parte da riqueza da sociedade, são jovens. Estamos a transmitir-lhes ferramentas, conhecimentos, para que no futuro eles multipliquem aquilo que já alcançamos e transformem, se possível, em mais felicidade e progresso para outros. Isto em todas as funções. E, portanto, temos uma responsabilidade para com os outros. Se vamos a determinado sítio e precisamos de determinado serviço, nós estamos à espera de que o serviço seja feito o mais possível de forma personalizada. Ou seja, explique-me qual é o seu problema para percebê-lo e vamos ver, dentro das possíveis hipóteses, aquela que melhor se adequa para resolver o seu caso. Isto em qualquer situação. Então nós estamos dentro de uma sociedade à qual pertencemos e à qual necessariamente devemos obrigações e para a qual temos deveres. Então estas leis, elas não podem ser leis apenas de papel. São leis que têm que ser leis naturais. Temos que fazer não porque somos obrigados por estatutos, mas porque é aquilo que a consciência determina que é o correto que deve ser feito. Então estamos a viver em lei de sociedade. Cada um continua com a sua individualidade. Cada um dentro da sociedade tem obrigações e deveres. E cada um dentro dessa sociedade, trabalhando para o progresso e para a felicidade da sociedade em que está, recebe dela igualmente o mesmo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todas as leis, tenham elas a inspiração que tiverem, elas têm que ser baseadas naquilo que é o mais elementar de todos os princípios. Faz pelo outro o que gostarias que o outro fizesse por ti. Não faças ao outro o que não queres que o outro te faça. Dito pelas palavras de Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se queres encontrar a paz e a felicidade na vida e saber qual é o teu papel, faz apenas isto: faz pelo outro, ama-o como
querias que fosse para ti. Não podes desejar o mal ao outro quando não queres o mal para ti. Então, se isto existe naturalmente, a felicidade é muito mais possível do que o contrário. É-te dado esta posição, chegaste lá, conquistaste-a, agora tens direito a tudo. Esta gente toda aqui é para te servir. Então, o que é que estão à espera? Toca a trabalhar. E vocês dizem assim, então, mas somos pessoas. Nós temos sentimentos. Nós precisamos de compreender. Nós queremos ser tratados igualmente. Isto parece elementar e, contudo, se olharmos para a história, voltarmos à história, nós vemos que isto não é tão elementar como isto. Porquê? Porque a partir de determinada altura, muitas vezes, quando se chega a determinadas posições, nós esquecemos que somos humanidade, que somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, que sentimos da mesma maneira e invertemos o mundo ao contrário. E em determinadas fases da história, isso é uma questão de pesquisarem, aparecem os reis que dizem assim, eu sou rei porque Deus o quis. Vocês acham que eu sou rei porque eu quis ser rei? Eu nasci rei, Deus quis. Até aqui a conversa ia bem. Mas se a conversa do eu sou rei porque Deus quis e eu faço o que me apetece, isso é injusto para as pessoas, eu duvido que tenha sido Deus que disse, olha, vai, são teus escravos, vai, explora-os. Há alguém aqui que acredite que Deus deu esse poder? E, no entanto, isso é da história. E tudo isto deu aso, depois, a guerras. As guerras, muitas delas, não são por coisas realmente transcendentes, são por caprichos, são por orgulhos. Não são as pessoas que querem ir para a guerra, são os governantes que não se entendem. Eu não posso com a cara dele, é um hipócrita, vou-lhe mandar já uma bomba, mas como eu não vou lá dizer na cara, olha, tu és um hipócrita, não gosto de ti, as conversas que temos chateiam-me. Eu digo assim, olha, manda lá um exército dar-lhe uma lição. É o que acontece. Se formos ver as notícias da Primeira Guerra Mundial e até da Segunda, as pessoas já não viam notícias dos jornais, não liam os jornais, porque os jornais eram propagandas a favor da guerra e as pessoas não queriam a guerra. E tudo o que liam depois de ter estado na guerra era tudo mentira. Os heróis, as pessoas que marchavam, era tudo ilusão. Napoleão Bonaparte foi um grande estratega e foi um grande vendedor de ideias. Em todas as campanhas militares em que ele esteve, ele escrevia o jornal de guerra que era enviado imediatamente para Paris. E embora eles estivessem a perder batalhas, aquilo que aparecia foi que as forças gloriosas em desvantagem enfrentaram mais uma vez os seus adversários e venceram-nos. E só depois das pessoas começarem a perder filhos e maridos e a ver que à volta começava a haver miséria, é que as pessoas começaram a abrir os olhos. Não, isto não é verdade. Damos um salto para a Segunda Guerra Mundial e é uma loucura completa. E o estranho é que estamos em países onde as elites intelectuais eram pessoas de grande gabarito. Países que eram luzes da civilização. E nós perguntamos muitas vezes, mas como é que é possível chegar a um estado de loucura coletivo? Mas acontece porque, como dizia também Cristo, aqueles que querem o bem muitas vezes não se querem misturar com o mal, e então calam. Há uma notícia que apareceu no New York Times
depois da Segunda Guerra Mundial, e que dizia o seguinte, mais ou menos, não tenho de memória, e era: foram bater à porta do meu vizinho, porque era judeu, e levaram na meia da noite aos gritos, e eu calei-me. Não era comigo, era com eles. Logo depois, outros que eram testemunhas de Jeová foram levados, mas era com eles, não era comigo. E depois o outro, que diziam que era comunista, que era vermelho, agarraram, levaram, desapareceu, não sabemos mais dele e nem perguntamos, não era connosco. E depois o outro, porque diziam que era homossexual, problema dele. Até que um dia, depois disto tudo, bateram à minha porta e já não havia quem me defendesse. Porque há coisas que são muito subtis. Vivemos em sociedade e a sociedade também nos pede que nós ponhamos em prática os valores éticos e morais que defendemos, em que acreditamos. E, portanto, isto é uma questão de coerência e de verdade. Sou esta pessoa e acredito nisto. E isto é o que pauta a minha conduta no dia-a-dia. Porque acredito nisto. Não é porque seja mais perfeito, não é porque tenha ânsias de perfeição, é uma questão de coerência. E deveremos fazer assim ou não deveremos fazer? Eu lembro que há uma passagem nos Evangelhos que parece assim um bocado estranha. À altura em que Cristo entra no templo para expulsar os vendilhões e pergunta-se: mas como é que alguém de tanta mansiatude, de tanta paz, vai a um lugar sagrado dizer que aquilo não deveria estar a acontecer? Se aquela é a casa de Deus, devia ser respeitada, não se deviam fazer negócios. E o que é que acontecia ali que estava a ser moralmente errado? As pessoas iam, porque era tradição, depositar uma oferenda no templo. E para terem uma oferenda tinham que fazê-lo à escala das suas posses, ou uma pomba, ou uma ovelha, e para o fazer tinham que o comprar. Só que o câmbio dentro do templo não era o câmbio de um por um. Imaginemos, se comprávamos uma pomba aqui a 5 euros, se fôssemos lá comprar, o equivalente seria mais do que isso. E teríamos que transformar o nosso dinheiro comum no dinheiro do templo. E então havia uns juros, um lucro exorbitante. E Jesus entrou no templo e sentiu que aquilo não era correto. E correu-os. Porquê? Mas porquê? Porque isto tem precisamente a ver com esta conduta de coerência. Se é sagrado, tem que ser respeitado. Se é para todos, porque é que alguns estão a se embarcar? Então isto exige, muitas vezes, uma atitude de coragem interior, de coerência. Mas isso não é possível. Não é possível. Uma criança de 14 anos sentou-se à porta do Parlamento da Suécia com um cartaz a dizer: o meio ambiente está a ser destruído. As pessoas chegaram lá e disseram: oh menina, você não tem aulas, não está em aulas? Estou, mas a salvar o planeta é mais importante que as aulas. Na outra semana lá estava, pensavam que aquilo não funcionava, não é? Ela vai desistir. O facto é que passado poucas semanas já não era uma criança, eram várias crianças. E a criança começou a falar e a dizer: os senhores estão a enganar-nos, porque estão a destruir um planeta que não vai ser nosso. Eu, quando chegar à vossa idade, não vou ter um planeta para viver. E, portanto, eu prefiro ter um planeta para viver a ter aulas. É preciso mudar as políticas. Passado algum tempo já não eram dezenas de crianças, eram centenas. E passado algum tempo já não eram centenas de crianças na Suécia. Eram crianças em várias partes da Europa e do mundo. E a criança de 14 anos foi falar aos adultos sobre aquilo que as crianças sentiam que devia ser o mundo para elas. E da hipocrisia dos adultos ao virarem os olhos para o lado, como se não fosse possível fazer nada para salvar o planeta.
Esta criança teve mais coragem que todos nós juntos, porque fez aquilo que deveria ser feito. Manifestou, de uma forma correta, um descontentamento face a algo que não era justo. Outra criança, Malala, no Paquistão, estudou e pugnou para que as outras jovens tivessem acesso à educação, porque é negada. Foi vítima de tentativa de assassinato e foi Prémio Nobel da Paz. Porque vem falar pela voz de uma minoria que não tem voz para falar. Porque parece impossível, estamos no século XXI e continua a haver escravatura legal. Há cerca de 2 meses falaram de uma notícia que eu fiquei de boca aberta, de uma região na Índia onde as jovens, as mulheres, são convidadas a tirar o útero para terem trabalho, para que não tenham menstruação, para que não tenham filhos, porque as condições de trabalho ou são más, ou os empregadores não aceitam mulheres. Mas o que é que há aqui de correto? E depois temos as empresas que são multinacionais a pagar isto, a incentivar isto, e os médicos a dizer que sim, senhora. Chocou-me e eu não posso silenciar isso. Porque uma daquelas mulheres podia ser eu. Uma daquelas mulheres podia ser a minha filha. Não é porque é no outro ponto do mundo, nem porque é terceiro mundo, é porque é injusto, é que está errado. Da mesma maneira que está errado eu saber que há escravatura e fechar os olhos porque eu podia ser o escravo. E acho que todos nós temos direito à dignidade. Então, em várias partes do mundo, a nossa consciência é chamada para dizer o que pensa, é bom, é mau, é correto, é incorreto. O que é que a consciência diz? Porque estamos a viver em lei de sociedade. Já houve inúmeros regimes políticos. Estamos sempre a tentar aperfeiçoar a maneira de regularmos a nossa vida em coletivo. Passamos da aldeia para a região, da região para o condado, do condado para o país, do país para a federação. Mas precisamos de resolver aquilo que é o imediato, as relações de uns com os outros. Porquê é que as nossas relações têm que ser tão conflituosas? E porquê é que têm que ser baseadas sempre no meu interesse e não no nosso interesse? Perguntaram uma vez ao Dalai Lama sobre a questão da riqueza e ele disse: não vale a pena ter um anel, uma secretária cheia de anéis, nós só temos 5 dedos nas mãos, para que mais? E no entanto temos uma ganância tão grande muitas vezes que já não temos dedos para os anéis e continuamos a querer mais anéis. Só que cada anel que eu coloco nos meus dedos é algo que eu tiro a alguém. Não é falta de riqueza, é falta de um senso mais profundo de humanidade. Então não é uma questão de legislar apenas, de fazer leis, é uma questão de viver aquilo que a lei da consciência nos diz. Digamos assim, o Reinaldo está a ser muito duro, está a ser excessivo. A intenção não é ser duro, nem é ser excessivo. A intenção é dizer que eu não vou chegar ao céu por me pôr de joelhos a orar um dia inteiro, nem é por fazer só obras de caridade que eu chego aos céus. Caridade é respeito pelo outro. Caridade é amor ao outro. Não há caridade em fingimento. Caridade é transparente. Faço porque é aquilo que eu sinto que devo fazer. Não é faço porque Deus está a olhar e Deus, ai Deus.
É necessário ter consciência disto. Se eu chegar, só que seja à minha casa e toda a gente estiver infeliz, eu serei feliz. É um contrassenso. Então nós partilhamos daquilo que é comum em todos. E aquilo que é comum em todos é aquilo que já está definido há tanto tempo. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Faz pelos outros o que gostaria que fizessem por ti. Aquele jovem na Índia teve este choque. Ele nasceu até numa casta afortunada de mercadores, tirou um curso de Direito e achava que só por ter isso toda a gente o ia aceitar como era. Saiu da Índia, foi estudar para a Inglaterra e sentiu o racismo. Era um estudante brilhante, uma mente brilhante, e no entanto as pessoas olhavam como um escurinho. E quando era para ser colocado em pé de igualdade, não era pelo merecimento da pessoa, era pela cor da pele. Ele passou isso, voltou para a Índia, era um advogado, conhecia e trabalhava bem as leis e foi convidado a ir à África do Sul. E pela primeira vez na África do Sul, ele compreendeu o que era o sistema do apartheid. E compreendeu como as leis eram tão injustas, que se baseavam num preconceito que não fazia sentido, que não tinha a ver com a ética do coração. Então um dia, quando vai viajar de comboio, comprou um bilhete de primeira classe, ele era um advogado respeitado, entra com a sua malinha, senta-se e passado um pouco de tempo vê o revisor e disse: você deve se ter enganado. Não, eu tenho um bilhete de primeira classe. Não. Se tem um bilhete de primeira classe, se alguém lhe vendeu um bilhete de primeira classe, enganou-se. Porque não lhe podem vender bilhetes de primeira classe a si. Mas porquê? Eu sou um cidadão britânico, sou advogado. Não, desculpe, mas as pessoas da sua cor só podem viajar em segunda classe, que é para os brancos. Ou o senhor muda de carruagem, ou na próxima estação eu vou pô-lo na rua. E na próxima estação ele passou a noite sentado na mala. E poderia ter feito aquilo que é o mais fácil. Então a gente vai para a guerra, agarramos em armas e vamos defender. Ele pensou: mas isto aqui está é uma questão de justiça. E eu acredito que a consciência de todas as pessoas diante da justiça e da injustiça seja sensível. Então desenvolveu o conceito da não-violência. E a não-violência passava por coisas tão simples. Isto que aqui está é um passe. Ok? Isto é um passe. O senhor, para ir deste estado para aquele ou para atravessar a fronteira, tem que ir à polícia e às autoridades, pedir uma autorização e ter um visto. Mas porquê? Porque o senhor é escurinho. Isto não se pede aos brancos, mas as pessoas da sua lei a gente nunca sabe. Isto é que define se eu sou ou não um homem ou não digno. E isto é que dita a minha dignidade. Acham que isto é o correto diante das leis eternas? Então eu convido todos aqueles que sentem que isto não é justo a rasgar. Isto não significa nada porque isto não é justo. E a polícia que tinha sido chamada ao local foi convidada a tratá-los à bastonada, porque isto era uma ofensa às leis do país. Rasgar o passe que ditava isso era uma ofensa. E voltaram a fazê-lo novamente e voltaram a receber bastonadas novamente. Acontece que os repórteres estavam presentes, fotografaram o evento e deram notícia. Multidão desarmada e não violenta é atacada à bastonada de forma brutal porque se recusou a aceitar que tenha que ser tratado como um animal a quem são negados direitos.
E imediatamente isto a princípio ninguém levou muito a sério, porque era tradição, desde há centenas de anos, que a raça branca já por direito divino era mais pura que as outras. Mas o facto é que na consciência das pessoas isto começou a mexer fundo. Então, quando apareceram as marchas, já não eram as marchas dos corinhos, eram marchas de pessoas com direitos dignas. E todos aqueles que achavam que era justo aquela manifestação juntaram-se. E o facto é que, pouco a pouco, pacificamente, Gandhi demonstrou que as leis estavam erradas. E que, portanto, em nenhuma época da humanidade ninguém iria conseguir ser maltratado indefinidamente. Porque é da consciência do homem, do espírito eterno, esta consciência de dignidade, de respeito. E Gandhi conseguiu levar milhões de pessoas à independência sem uma guerra armada. Diante até daqueles que eram os adversários, eles tinham respeito, porque ele tratava-os com cortesia, até com admiração e amizade muitas vezes. Mas quando chegava ao ponto da discórdia, ele dizia: desculpe-me dizer isto, mas nós não podemos aceitar, isso não é justo. E enquanto não mudarem isso da lei, não há conversa sobre esse assunto. Podemos pensar, Gandhi era um homem que chegava. Gandhi era um homem desta alturinha, magrinhito, com uma voz que mal se ouvia. E, no entanto, era uma força moral que abalava os corações. E Gandhi, no século XX, contemporâneo do Hitler, demonstra que o homem, quando quer, quando desperto, produz milagres. Uns anos depois, na América, Martin Luther King voltou a sentir o mesmo preconceito. Primeiro, a sensação foi de revolta, basta ler as notas autobiográficas, foi de revolta. E depois ele era pastor protestante e pensou: mas e o Cristo, se estivesse aqui, como faria? Como é que o Cristo faria isto? E então reformulou o seu pensamento, inspirou-se no exemplo de Gandhi e começou a chamar a atenção para aquilo que eram as incongruências da lei. E voltamos a ter manifestações pacíficas. Desculpe, o senhor não pode estar aqui, eu queria um café, se faz favor. Não, não lhe posso servir café. Então, mas não pode servir café, isto não é um café? É um café, mas não lhe posso servir café. E saia já daqui porque o senhor está a ter uma atitude desrespeitosa. Mas porquê? Porque o café para os negros é daquele lado. E nos autocarros a mesma coisa, ali vão os brancos, aqui vão os negros. E isto, quando as leis diziam: todos aqueles que nascem no solo americano têm iguais direitos diante da Constituição, etc, etc, etc. E foi assassinado. Nelson Mandela revoltou-se contra o apartheid, 27 anos de cadeia. Saiu com 60 e poucos anos. E quando toda a gente esperava que ele saísse para condenar todos aqueles que o tinham perseguido, ele disse: não, a justiça, a lei é igual para todos. As pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade pelos seus atos. Ninguém se pode esconder porque foi aquele que mandou e porque era. Cada um é responsável pelos seus atos. São atitudes de coragem. Martin Luther King chega a dizer: se a nossa vida não valer a pena viver, então para que é que vivemos? Se eu tiver que dar a vida para que os outros tenham uma vida digna, então que me tirem a vida. Gandhi, umas semanas antes de ser assassinado, tinha um pensamento parecido. Se for necessário que haja uma ovelha que seja imolada para salvar milhões, eu estou disposto a dar a minha vida. E conseguiu salvar a Índia de um banho de sangue. Então isto quer dizer que nós somos convidados em sociedade a ter uma postura coerente com aquilo que é a nossa conduta moral.
com a nossa ética. E quando falamos disto, isto é uma atitude política, porque é estar diante daquilo que é a cidade, a polis. Na Grécia Antiga, o pátria da democracia, as pessoas sentavam-se no anfiteatro da Ágora, pessoas de todas as classes sociais, e debatiam aquilo que era comum. As leis do país, o que estava certo, o que estava errado, o que deveriam fazer diante disto ou daquilo, como é que podiam contribuir. E foi um passo em frente. E, portanto, nós continuamos inseridos na polis. Nós estamos na cidade global, na aldeia global. Atravessamos fronteiras e o mundo, a terra, é a nossa casa. E, portanto, a infelicidade de uns não pode ser a nossa felicidade, de maneira nenhuma. E diante daquilo que é injustiça ou aquilo que está errado, nós temos que ter uma atitude consciente e ética. Faz lembrar um pouco a parábola do bom samaritano. Quando o doutor da lei, quando o outro conhece a lei, desvia os olhos porque ninguém quer problemas nem chatices, é aquele que não acredita em Deus nem que corresponde aos ideais do homem santo, que vai ajudar o outro. Porque aquilo que falou primeiro foi o coração, é o outro que está primeiro, o interesse do outro. E se fosse eu que estivesse ali, eu o maltratado, eu aquele que tivesse sido assaltado, como é que eu me sentiria? Então fez aquilo que o coração lhe ditou. Sei lá se é rico, se é pobre, de onde é que vem, qual a cidade, não sei, mas é alguém que precisa de ajuda. E ajudo. E quando Jesus falava sobre isto, repare-se que não estava a ser exclusivista. Porque nós, em sociedade, também temos um defeito muito grande, que é catalogar. Isto é daquilo, isto é daquela cor, isto é daquela tendência. Às vezes nem olhamos, nem sentimos a pessoa. Eu tenho um amigo anarquista que se admira de sermos amigos. Ele diz: tu acreditas nessas coisas de Deus? Eu não acredito. Mas somos amigos. Isto dá-me voltas à cabeça. E eu digo-lhe: mas o que eu vejo em ti é uma pessoa boa, uma pessoa preocupada, uma pessoa que zela pelos interesses dos outros, uma pessoa que não se alheia dos problemas da sociedade, alguém que gostaria de viver num mundo de fraternidade, de igualdade, de justiça. És uma boa pessoa, isso para mim chega. O rótulo não é nada. E o que é que diz o livro? O Evangelho. Quem é o homem de bem, quem é o bom espírita, quem é o bom cristão? Não é aquele que tem um emblema e que anda todos os dias, eu sou. Não. É aquele que faz e que todos os dias procura fazer melhor e que está atento aos seus próprios erros e que procura melhorar-se a cada dia e que não passa indiferente à dor do outro, nem ao problema do outro. Vive no tempo em que tem que viver de uma forma que a vida vale a pena ser vivida. Não é viver para passar o tempo e chegar ao céu. É viver com tudo aquilo que a vida tem para ser vivido. Temos uma tradição que separa o corpo do espírito. Tudo o que é do espírito é perfeito, tudo o que é do corpo é mau. Se isso assim fosse, porque é que nós teríamos que reencarnar num corpo? Porque é que teríamos que ter corpos e viver num mundo material? Temos que viver nesta condição porque é melhor para o nosso aperfeiçoamento e porque é um desafio às nossas capacidades. Se nós não tivéssemos problemas nem desafios, o que é que seríamos nós? Se nós não tivéssemos todos os dias coisas para realizar, o que seria a nossa vida? Então a vida vale pelo que nos dá a viver. E isso é o desafio de todos os dias. Para que é que reencarnamos? Para cumprir a nossa quota parte na obra da criação.
para fazer aquilo que temos realmente que fazer. Se a nossa quota-parte é salvar árvores, a água, o ar, também não é salvar pessoas? Também não é resgatar vidas? Também não é alargar esperança? Também não é abrir horizontes? Então temos que viver a vida em alegria e em felicidade. Transformando-nos. Entramos no dia a dia e andamos todos carregando aquela cruz. Às vezes até desafiando quem é que tem uma cruz mais pesada que a outra. Ai, a minha cruz. Não, a minha. Não, a minha então. Ai. Todos nós carregamos a sua própria cruz. Cada um carrega a sua cruz. Mas o desafio é fazermos caminhos juntos e não caminhos separados. Se podemos aliviar-nos uns aos outros e fazer com que a vida seja melhor para todos, por que não o fazemos? Eu, uma altura, passei um momento muito complicado na minha vida. Muito complicado. E aprendi uma lição também muito grande. Porque estava tão focado, tão centrado no meu problema, que achava que o meu problema era o problema mais complicado do mundo. Que o mundo me estava a cair em cima. Então tive uma lição. Cheguei ao meu local de trabalho e diz assim uma pessoa: ai, estou farto disto, só apetece ir embora e não sei o quê. Eu: tenha calma, nós aqui somos uma família, se precisar de alguma coisa eu estou aqui, falamos, isso acontece com todos nós. Tivemos ali uma conversa: ei, obrigado Reinaldo por ter falado comigo. Não. Saí dali, disse assim: bom, entrei. Ai, cheguei de férias, foi um tormento. Eu estava de férias, eram telefonemas para resolver coisas. Eu já não suporto isto, não sei o quê. Tenha calma. Você precisa do seu trabalho, tem que estar equilibrado, tem que ter saúde, tem que pensar que tem filhos, tem que tratar deles. Leve as coisas com tranquilidade. Aprenda a sair do trabalho, a deixar o trabalho aqui e chegar da casa e dar atenção a quem precisa de si. Nananana. Ai, nem imagina o quanto isso me aliviou. Saí dali. Ai, Reinaldo, nem queiras saber, o meu marido meteu-se em negócios, eu assinei uns papéis junto e agora aquilo está uma confusão, já temos divórcio, já não sei o quê. Ei, pá, a vida é cheia de altos e baixos, isto a gente tem que enfrentar as coisas, não desistir, nananana. Acaba aquela conversa, começa outra. Reinaldo, tu sabes o que é estar só? Tens noção do que é estar só? Eu, quando era mais jovem, trabalhei porque queria chegar a uma idade mais avançada e ter uma vida tranquila. Então trabalhava, fazia horas extraordinárias, fazia outras coisas. Fiz uma casa com um quarto para cada filho, mais um quarto para nós, mais um quarto para hóspedes, e todos os quartos têm casa de banho, tipo uma suíte. Ilusão, Reinaldo, sabes o que é ilusão? O meu filho foi trabalhar para o estrangeiro, não está cá. A minha filha para aqui uma vez por outra. A minha mulher, a mulher com quem eu casei, tem 47 anos. Eu vou ao asilo falar com ela. Está com Alzheimer. Não tem expressão, não me reconhece. Eu choro. Digo assim: como é que é possível? Esta pessoa que viveu comigo tantos anos não me reconhece. Calculas a dor que é isto, chegar a casa e não ter ninguém? Só tenho os cães. É uma ilusão.
tem calma, não sei o quê, tens não sei quantos, Pensei que aquilo já tinha acabado. Ainda saí, passei noutro sítio qualquer, diz uma amiga minha, Reinaldo, eu estou aqui porque tenho filhas, senão já me tinha matado. Mas que disparate então. Sabes o que é chegar a casa e o teu marido chega, nem boa noite, nem como está, nem como foi o teu dia, nem como estão as miúdas, janta, televisão, se lhe apetecer sai, não diz nada. E o que é que sou eu? O que é a minha vida? Calma, E cheguei ao fim do dia, apanhei uma lição muito grande. E aprendi a relativizar aquilo que era o meu problema. O meu problema não era fácil, mas eu não sou o único que tenho problemas no mundo. Então alguém abriu-me os olhos para eu ver naquele dia os problemas dos outros, que eu nunca tinha visto. Porque muitas vezes a gente encontra-se, tudo bem, tudo ótimo. E naquele dia eu vi e compreendi. E compreendi como é importante termos uns aos outros. Porque eu não sou ninguém. Mas nós somos importantes para os outros que estão à nossa volta. Eu fui importante para aqueles amigos todos naquele dia. E muitas vezes foram eles importantes para mim nos meus dias. E isto é o que a vida tem de melhor, mais belo e magnífico. E, no entanto, muitas vezes a gente olha para as coisas e só vê a corrida ao dinheiro, aquilo ou outro. E esquecemos que somos todos seres humanos, espíritos reencarnados. Estamos todos caminhando, cada um no seu lugar, fazendo o melhor que sabe e pode para ser feliz. E às vezes digo a mim mesmo, não sejas tão exigente contigo, Reinaldo. Às vezes parece que tens... no sítio onde estás e como estás, és a perfeição máxima que já alcançaste. Hás de fazer melhor, mas não é agora. Tem paciência. Dá mais um passo. Trabalha por isso. Então a vida tem este convite desde os tempos imemoriais. Desde aqueles que se juntaram lá naqueles grupos, naquelas aldeias, naquelas cidades-estado e que foram por aí fora criando grupos maiores. Nós temos todos responsabilidades uns para com os outros. E essa responsabilidade uns para com os outros é proporcionar o melhor que nós temos e podemos para que os outros sejam felizes. A minha felicidade não é ter coisas. A minha felicidade é ver pessoas felizes à minha volta. E às vezes, sem me dar conta, a perceber-me depois que fiz alguém feliz. E isso é que me faz feliz. Porque a felicidade vivida sozinho não é nada. A felicidade, para ser felicidade, é partilhada. Em todas as pequenas coisas. Então essa partilha também passa por isto. Eu tenho que desejar e querer o melhor para os outros. Não posso querer o pior para os outros, mesmo que isso me seja benéfico. Pode parecer benéfico, mas não é. A minha consciência não me vai deixar tranquilo. Eu não fiquei tranquilo há 3 semanas atrás, quando me deram a notícia e fui confirmar se realmente aquilo era assim. Estava, saiu nos jornais. As mulheres na região tal da Índia são convidadas a tirar o útero. Isto é de loucos. Então temos que ter uma postura consciente e ativa. Porque cada conquista que conseguirmos alcançar é em benefício de todos nós. No dia, como Gandhi disse, em que um homem estiver em paz, a sua família estará em paz.
Se uma família estiver em paz, uma aldeia estará em paz. Se uma aldeia estiver em paz, uma região alcançará a paz. Se uma região dentro de um país alcançar a paz, dentro de algum tempo esse país encontrará a paz. Se pelo menos um país no mundo alcançar a paz, podemos acreditar que um dia todos os países alcançarão a paz. Porque a paz é uma conquista que vem de cada um, da paz que nós temos em nós, da paz com que vivemos, da paz com que sonhamos, da paz com que amamos. É uma paz que se conquista dentro, que vem de dentro. Uma energia, uma euforia que nos transforma. Então esta é a nossa proposta. E possamos nós converter os ensinos do Cristo em verdades naturais da nossa vida. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso tens todas as leis, tudo aquilo que os profetas disseram para seres feliz. Então este é o convite que nos é feito. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a todos nós.